gente, tudo bem? Então, resolvi aqui falar da série Mindhunter da Netflix. A série é baseada no livro Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers, dos autores John Douglas e Michael Shaker. Na Netflix, a série é produzida por nada mais, nada menos que a Charlize Theron. A série tem uma assinatura muito especial, que é do David Fincher. O David Fincher é um diretor conhecido por filmes de serial killers. Seven, Os Sete Crimes Capitais, Zodíaco, são de direção dele. E ele deixa a assinatura dele por toda a série. No final, eu vou indicar pra vocês um vídeo pra vocês entenderem como que é a marca de direção do David Fincher. Vamos falar um pouquinho da série Mindhunter. Se você não quer saber, aqui a gente vai dar leves spoilers. A série acompanha o agente Holden Ford, que é interpretado por Jonathan Groff. Ele é um especialista em negociações de reféns do FBI. Ele, além de ser o próprio negociador, ele também dá aulas dentro do FBI, numa unidade em que ensina os futuros agentes a negociarem com terroristas, com sequestradores, com uma sorte de criminosos para conseguir que os reféns sejam liberados de uma maneira mais segura, com o menor número de baixas possível. Com isso, Holden é escalado para trabalhar com outro agente, Bill Tench, que na história é interpretado por Holt McCallany. Ele é um típico americano médio que bebe cerveja, fuma muito. Lembrando que a história se passa nos anos 70. E o Bill, apesar de parecer um americano durão e fechado, ele sente a necessidade, junto com o Holden, de entender um pouco a cabeça dos serial killers. Mas vamos abrir um parênteses. O termo serial killer ainda não existia. Os dois são designados pelo FBI para viajar pelos Estados Unidos, dando aula, ensinando sobre negociações, sobre assassinatos, sobre reféns, sobre várias coisas para as polícias locais, para as polícias das cidades onde eles vão sendo designados. Numa dessas viagens, o Holden faz um movimento arriscado. Ele decide visitar um assassino numa penitenciária. O assassino em questão é o Ed Kemper, interpretado pelo Cameron Britton. O Ed Kemper é um assassino real. Ele é baseado em um serial killer famoso nos Estados Unidos, que é conhecido por além de seu cunho cruel, ele é necrófilo, né? Então ele matava as pessoas e depois fazia sexo com elas. E na história, ele é um dos personagens mais interessantes que aparecem ali para fazer um contraponto com o Holden. Todas essas visitas que eles buscam fazer dos assassinos presos é para entender a mente deles. E qual é o objetivo de entender a mente deles? Quando eles se juntam com a Dr. Wendy Carr, interpretada pela Anna Torv, o mais interessante da construção disso não são os assassinatos. Aqui a gente não tem aquelas cenas chocantes, de apenas fotos, mas a gente não tem o momento da morte, o momento em que a pessoa é assassinada. Tudo que acontece ali é pela ótica do Holden. A gente começa a ver toda a evolução dele como um cara frustrado no que ele tá fazendo, até ele chegar num nível mais profundo, assim, quando ele começa a se identificar com os assassinos. Não que ele se torne um psicopata serial killer, mas ele começa a entrar na mente dele de uma maneira tão profunda que ele começa a desenvolver uma série de outros comportamentos que estavam adormecidos ali nele. Ele parece no início um cara muito bonzinho, muito certinho, muito metódico, mas ao mesmo tempo ele tem um lado obscuro que ele começa a liberar ao longo dos episódios, assim. Isso é muito importante para a caracterização do personagem. Isso é muito importante, a maneira como ele se apresenta, a maneira como o rosto dele muda. Isso você consegue perceber no primeiro e no último episódio, como o semblante dele muda muito, entendeu? O Bill, ele é um personagem que aparentemente ele é superficial, assim, ele não fala de sentimento, mas ele é um cara que tem vários problemas familiares. Você vê a relação dele com a mulher, ele é um cara bacana, ele é um cara sensível, apesar da pose de durão. A Wendy também é uma personagem, assim, que ela tem um mistério por trás dela, assim, ela não se mostra por completo ali pros parceiros dela de trabalho, ela é muito fechada no trabalho, mas você consegue ver o outro lado dela, assim. O mais interessante é que a gente conhece todos os personagens na série, a gente consegue entrar muito na cabeça deles, mas entre si eles não se conhecem. A única pessoa que ajuda o Holden, com quem ele troca, é a Debbie, que é a namorada dele. A Debbie é interpretada pela Hannah Gross. É a única pessoa em que o
em que o Holden começa a tirar aquelas camadas dele, aquelas máscaras dele, pra ele ser ele mesmo. E quando ele começa a ser ele mesmo, a namorada dele começa a falar, opa, quem é esse cara? Não tem cenas muito de ação, não tem cenas de perseguição, não tem cenas de tiroteio. Uma série que você vai ver o personagem, a construção dos personagens, os dilemas dos personagens. Os serial killers, as mortes, não são nem pano de fundo, assim, eles são elementos abstratos. E você só vê morte, na maior parte das vezes, pelas fotos que o FBI tem como provas, assim. Então você não vê... É uma série de personagens, não é uma série de serial killers, não é uma série de crimes, não é uma série de assassinatos. A série estreou dia 13 de outubro, ela tá lá na Netflix, todos os episódios da primeira temporada. E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, ficou interessado na série, dá um joinha aqui, deixa um joinha pra gente, se inscreve aqui no canal e que no próximo domingo a gente tem vídeo aqui. Physically and mentally, I don't think people realize you need to vent.